Entaro Naion, Executor Taldarin, aqui trazendo o primeiro vídeo da série do guia sobre o editor do StarCraft 2. E esse daqui vai ser, na verdade, uma espécie de aula introdutória, não vai ser uma aula propriamente dita, né, explicando funcionalidade do programa, nada desse tipo. Vai ser mais para apresentar como é que vai funcionar as aulas, né, para vocês. E eu acho que é importante, né, eu começar me apresentando e explicando por que eu decidi fazer essa série, né? Que no caso que me motivou foi o fato de que eu sempre me interessei muito por esse tipo de ferramentas de edição, de criação de jogos, né, e tudo mais. E uma das coisas que eu sempre notei é como é difícil começar a mexer nesse tipo de ferramenta, porque geralmente não se tem muito tutorial, não se tem muito recurso explicativo, né, a respeito de como mexer, né, operar esse tipo de ferramenta. E, e é um tipo de coisa que eu acho muito interessante, e eu sei que muita gente também se interessa por isso. Só que o que tem geralmente é mais guia escrito, e geralmente é em inglês, né? Em português tem muito pouca coisa desse tipo. E então eu pensei, né? Bom, eu tenho mais ou menos uns 3 anos e meio de experiência com o editor do StarCraft 2. Eu, na verdade, ainda tenho muita coisa para aprender, né? Porque é uma ferramenta bem complexa, mas nesses 3 anos e meio eu consigo fazer muita coisa interessante, dá para fazer. Realmente eu aprendi a fazer muita coisa nesse tempo que eu estou usando o editor do StarCraft 2. E eu até acho que, apesar de não ser conhecido, eu devo estar entre os melhores editores de StarCraft 2 aqui do Brasil. A nível internacional daí já não, né? Porque tem muito cara que faz ali arcade, edita mapa muito bem feito. Mas a nível nacional eu acho que eu devo ser um dos melhores aqui. Então eu vou estar trazendo agora esse guia, né? Compartilhando aí com vocês todo esse conhecimento, né? Que eu adquiri ao longo desses 3 anos e meio nessa ferramenta. Então, mais ou menos essa seria a proposta da série, né? Que é o que ajudar quem está querendo começar a ter uma base, né? Uma base mais sólida que transcenda aquele tutorial básico, né? Que às vezes não explica muita coisa, é meio confuso, às vezes nem está em português. Então essa é a proposta, né? Então aqui vamos começar, né? Sem mais delongas, né? O começar a tratar do editor, né? Propriamente dito. Que no caso aqui, como é que começa, né, a mexer no editor? Primeiro, abre o Battle.net, né? Daí, provavelmente, a primeira vez vocês vão acessar o editor por aqui, né? Dessa forma aqui. Que ele vai começar a abrir. Ele demora um pouquinho para abrir, ele é... Bom, daí depois aqui que ele abriu, né? É até interessante de repente colocar ele aqui, deixar ele salvo aqui na barra de ferramentas, né? Depois para facilitar quando for abrir de novo. Então, no caso, esse é o editor, né? Essa é a primeira tela do editor do StarCraft 2. Então agora eu vou começar a explicar alguns conceitos mais básicos, né? Mais introdutórios aqui de como é que funciona a ferramenta, né? Mas assim, né, a primeira coisa que eu acho importante, né, sempre comentar, que muitas vezes o pessoal pensa assim, eu vou aprender a mexer no editor, eu vou ali em uma semana, duas, eu vou criar a campanha do Wings of Liberty, só que versão melhor, sabe? Ou então eu vou criar o novo StarCraft Legacy of the Void, alguma coisa assim. Só que não funciona assim, tá, pessoal? Isso não existe, ninguém vai pegar o editor, por mais que o cara esteja empenhado, e em 2 semanas simplesmente
aprender tudo que tem para aprender e sair ali construindo campanha, fazendo mapa complexo, sabe? Isso ali não existe. É uma ferramenta muito complexa, vai exigir bastante empenho, né? Bastante dedicação da parte quem quiser aprender a dominar. E dependendo do tipo de mapa, né, que vocês quiserem fazer, vai exigir um nível de conhecimento muito grande, né? E não só conhecimento, mas experiência, né, também com o editor, que não é uma coisa que se aprende em questão de dias ou de semanas. É uma coisa que provavelmente vai levar alguns meses até que vocês consigam estar ali fazendo algum mapa, né, mais bem elaborado, assim, mapa mais, digamos assim, que impressione, né, quem for jogar. Mas é exatamente por isso, né, que esse guia, eu tô falando esse guia, que é para quê? Para vocês não levarem 2, 3 anos até conseguir fazer isso, né? Que em questão de 3 meses, de repente no máximo ali um meio ano, vocês já têm uma experiência básica ali, né, necessária para estar fazendo mapas interessantes, mapas complexos, enfim, os mapas que vocês quiserem fazer. Então, no caso, só fica essa dica, né, de certa forma um aviso, se assim eu posso dizer, que não tem milagre, assim, sabe? No editor não é uma ferramenta mágica, assim, que cria uma campanha do nada. Isso ele exige muito trabalho e dedicação. Então, né, quem estiver disposto a estar se empenhando, né, nesse sentido, é uma ferramenta muito interessante, né, que vale a pena ser estudada, ser dominada. Então eu vou começar explicando como é que vai funcionar, né, a proposta aqui do curso, né, do guia, que é o que? A ideia é com que vocês possam dominar realmente assim a ferramenta a nível de compreender como que ela funciona através de exemplos, de explicações, né? Por quê? Porque entendendo como a ferramenta funciona, né? Como é que, vamos dizer assim, o editor pensa, entre aspas, fica muito mais fácil depois para fazer qualquer coisa, porque daí, inclusive, com o passar do tempo, mesmo que vocês nunca tenham feito, de repente, certa coisa no editor, isso começa a ficar até um pouco intuitivo. Que se faz, como é que daria para fazer, se é ou se não é possível. Então essa é a ideia, sabe? Que não fique só nas aulas, mas que as aulas deem uma base bem sólida, né? Para que no futuro vocês possam conseguir descobrir o editor, aprender a mexer no editor por conta própria, né? De repente dominar, inclusive, funcionalidades que eu mesmo não domino atualmente. E para isso, né, os vídeos eles vão ser bem detalhados, as aulas vão ser até mais ou menos longas, né? Eu vou tentar resumir elas dentro de 20, 30 minutos, né? Mas dependendo do assunto, né, vai ter que ainda extrapolar um pouco esse tempo, em função de ser uma ferramenta bem complexa, né, e de ser um guia que vai trazer muitos detalhes, muita coisa nesse sentido. Então aqui eu vou começar a apresentar um pouco o editor, né, em si, aqui a interface dele, que no caso aqui nós temos o arquivos, né, a primeira janela aqui. Novo, o que seria isso, né? Aqui é para criar, né, iniciar um mapa novo, porque quando vocês abrem o editor, geralmente ele está configurado para abrir nessa tela aqui, com essa textura de Belshir, né? Aquele mundo dos Taldarin. E daí aqui no caso vocês clicam aqui e podem começar um mapa novo, né? Daí nós temos também a opção de abrir, né? Vocês abrem um mapa que vocês já salvaram, né? Que já está em desenvolvimento, para continuar, né, o trabalho. Então aqui tem bastante coisa, né? Porque eu mexo muito no editor. Aí fechar, né? Que bom, obviamente fecha o programa.
salva o progresso que vocês fizeram, né, no projeto. Salvar como é para mudar o nome, na verdade, né? Porque às vezes vocês querem ter uma cópia ou mudar o nome do arquivo, enfim. E daí depois aqui a gente tem outras opções, mas que não é o caso agora, tá explicando. E daí aqui cada uma dessas janelas aqui, elas têm algum tipo de funcionalidades, né, diferente que vocês acessam, mas para nível mais inicial, o importante é saber essas aqui já estaria bom. Aqui são o que? Aqui são atalhos, né, que ícones de atalho, que aqui no caso começa um novo mapa, aqui abre um mapa já salvo, aqui salva. Enfim, daí aproveitando, né, que essa funcionalidade aqui do novo mapa, né, para explicar o que? Explicar quais os tipos de mapas, né, que existem e que podem ser feitos. Que basicamente são o que? Tem dois grandes tipos de mapas que dá para fazer, que é o mapa corpo a corpo, o arcade, e depois secundariamente tem o mapa de treinamento e os mods. O que é o mapa corpo a corpo? O mapa corpo a corpo é todo mapa que você joga no multiplayer, né, no modo multiplayer, em partidas personalizadas, né, contra inteligência artificial ou jogador, ou então no ranqueado, né, nas partidas ranqueadas, que é o que? O mapa corpo a corpo é aquele mapa que ele usa as dependências, né, os dados de jogo multiplayer, que é aquela configuração padrão, né, de jogabilidade do Protoss, Erg Terrano, onde vocês têm aquelas unidades balanceadas, né, estruturas balanceadas, todo aquele trabalho de balanceamento, não tem nada OP, aquele multiplayer padrão. O mapa de treinamento, né, no caso, como o próprio nome diz, é um tipo de mapa um pouco diferente, que ele é montado, né, para ser usado como um treino, né, para praticar, conhecer as unidades, enfim. O mapa arcade, né, que é o que tem ele se subdivide depois numa gama muito grande de estilos, enfim, de outras ramificações, né, de estilo de mapa. São o que? Aqueles mapas do modo arcade, né, que tem na interface do StarCraft 2, que são mapas que podem conter vários tipos diferentes de dados. Eles usam também dependências, né, dados da campanha. Você pode acessar geralmente unidades mais OPs, assim, que nem unidades que tem na campanha, esse tipo de coisa. Eles não são necessariamente balanceados, eles são bem diferentes nesse sentido. Às vezes eles trazem uma mini campanha, uma arena, um RPG, alguma coisa nesse sentido, né? No caso é um jogo bem diferente do mapa corpo a corpo, né? Então esse seria um mapa arcade. E os mods, né, no caso, eles seriam o que? O mod ele não é um mapa propriamente dito jogável, ele na verdade uma série de dados que você publica para daí depois baixar esses dados em um mapa que você está fazendo, ou então usar esses dados para modificar um mapa corpo a corpo, um jogo corpo a corpo. Por exemplo, às vezes quando você vai lá criar uma partida personalizada, tem uma opção para adicionar mods, né, que deixam o jogo um pouco diferente. No caso seria isso que o mod faz. E também o mod ele serve para ser baixado aqui no editor, para você poder criar às vezes o que ele serve para criar jogos, né, mapas usando recursos que não tem nos arquivos oficiais da Blizzard. Geralmente é um conteúdo mais for fun, assim, sabe, um trabalho de arte mais for fun, onde foi desenvolvido por jogadores, né, por editores, e não pela Blizzard em si.
Então esse é o mod, né? Daí no caso, né, aqui como é que vai funcionar então o guia, né? Ele basicamente vai ser dividido em algumas playlists, né, que vão abordar assuntos diferentes. No caso, esse vídeo introdutório ele vai ficar no guia geral, né, na playlist geral do guia, que ela vai ser mais referente por exemplo, introduções e responder dúvida ali dos inscritos, né, do pessoal que tiver dúvida em relação aos vídeos, ou então para abordar alguma funcionalidade assim mais secundária ou não tão comum. E nós vamos ter também mais umas 3 ou 4 playlists, daí focadas em quê? Focadas nos módulos de edição. Que no caso, o que são esses módulos de edição, né? Aqui dessa janela, aqui dessa aba, que eles têm aqui esses ícones de atalho, né? Aqui dos módulos, que é o que? Os 3 principais: o módulo de terreno, né? Que é esse que está aberto aqui, o módulo de ativadores, que é esse daqui, e o módulo de dados, que é esse daqui. Até esse daqui ele assusta um pouco à primeira vista, né? Porque ele tem bastante coisa. O pessoal fica meio perdido, sabe, com o módulo de dados. E depois nós temos o módulo de texto, módulo de importação, inteligência artificial, módulo de cinemáticas, gerenciador da visão geral. Isso daqui é mais secundário, assim, são coisas que não se usa muito. Os principais, né, os 3 módulos principais é o módulo de dados, ativadores e terreno. Que dominando esses 3, basicamente dá para fazer quase tudo que vocês imaginarem em um mapa, sabe? Independente de ser arcade ou corpo a corpo. Então, o foco do curso aqui, né, do guia, vai ser nesses 3 módulos aqui: terreno, ativadores e dados. E cada um desses vai receber uma playlist especial, né, porque eles são assuntos muito abrangentes, eles são muito complexos. E os outros provavelmente eu vou colocar no guia geral, ou então de repente eu crio uma playlist ali só para trabalhar esses módulos secundários. E também, né, eu vou de repente criar uma playlist daí depois explicando, dando dicas, né, de como fazer propriamente dito os mapas arcade, os mapas corpo a corpo. Por quê? Porque tem uma diferença de saber trabalhar com o editor e conseguir criar um mapa efetivamente, porque são 2 princípios diferentes. O saber usar o editor, ele se resume ao que? A entender como é que o editor funciona, que essa vai ser a nossa preocupação inicial aqui no guia. Mas além de entender como o editor funciona, é preciso saber que tipo de mapa estou tentando fazer e quais são os conceitos, né, que regem esse mapa, para eu poder fazer um mapa interessante, né, um mapa que o pessoal vai querer jogar, um mapa bem feito. Senão ele fica defeituoso, né, e isso não é bom para nenhum mapa. Então são 2 coisas, né, entender como o editor funciona, né, estudar a funcionalidade do módulo de terreno, os ativadores, dados e módulos secundários. Que vai ter mais ou menos umas 4 playlists para isso. E daí depois vai ter uma playlist especial explicando, dando dicas de como botar isso em prática, né? Como desenvolver os mapas, dependendo do estilo, dependendo do tipo de mapa propriamente dito. Então, basicamente, o curso ele vai se girar em torno disso. E então é isso, pessoal. Se vocês se interessaram, né, gostaram da ideia, né, do guia, da nossa proposta, inscreva-se no canal, dá um curtir no vídeo e é isso aí. Agora aguarde os próximos dias que eu vou estar postando mais vídeos sobre o guia. E é isso aí, obrigado por assistir e até a próxima.